Gostaria de convidar a abrir a palavra de Deus agora em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Vamos silenciar. Nós não queremos fazer nenhuma concorrência à palavra de Deus neste momento. Que a palavra de Deus não tenha neste momento como concorrente máquinas fotográficas. Que a palavra de Deus neste momento não tenha como concorrência a nossa indisciplina, a nossa presença, mas que ela seja, que a nossa postura neste rincão agora demonstre que nós somos aliados da palavra que aqui se proclama. Nós viemos para isso. Capítulo 6 da carta de São Paulo a Efésios, versículo 10. O combate da fé. Para terminar esta carta, eu vos digo: armai-vos de força no Senhor, da sua força onipotente. Revesti-vos da armadura de Deus, para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Pois não é o homem que afrontamos, mas as autoridades, os poderes, os dominadores deste mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nos céus. Lançai mão, portanto, da armadura de Deus, a fim de que no dia mau possais resistir e permanecer de pé, tendo recorrido a tudo. De pé, portanto, nos rins a verdade por cinturão, com a justiça por couraça, e como calçados nos pés, o ardor para anunciar o evangelho da paz. Tomai sobretudo o escudo da fé, ele vos permitirá apagar todos os projéteis inflamados do maligno. Recebei, enfim, o capacete da salvação e o gládio do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Que o Espírito suscite a vossa oração sob todas as formas, vossos pedidos em todas as circunstâncias. Empregai as vossas vigílias em uma infatigável intercessão por todos os santos, também por mim. Que a palavra seja posta em minha boca para anunciar ousadamente o mistério do Evangelho, do qual sou o embaixador acorrentado. Ora, pois, a fim de que eu encontre neste Evangelho a ousadia necessária para falar dele como devo. Palavra do Senhor. Glória a essa palavra maravilhosa. Minha gente, eu não tenho dúvida de que o que nos traz a este rincão neste fim de semana é a nossa fé. O contexto da fé é um contexto muito rico, porque fé está diretamente associado à existência. Nós fazemos a experiência da fé nas pequenas coisas. Você hoje tomou café da manhã num lugar desconhecido, um café preparado por pessoas que você não conhece. E qual é a garantia de que aquele café não estava envenenado? Quem lhe garantiu que aquela pasta de dente novinha que você trouxe para o acampamento não está cheia de um ácido corrosivo que vai destruir as suas gengivas?
Isso é experiência de fé. Fé do dia a dia. Essa que não nos deixa enlouquecer. Você sabe que o neurótico é aquele que perdeu a fé nas coisas, né? Ele tem medo de tudo, de todos. A vida se oferece o tempo todo como uma experiência de perigo. O neurótico é assim. Às vezes eu tenho umas neuroses, eu tenho medo de pegar doença. O povo fica pegando na minha mão e fica, oh meu Deus, será que ele está gripado? Depois eu sou incapaz de levar aquela mão no olho, porque pode ser que ele esteja com conjuntivite. Uma conjuntivite incubada. Ainda bem que eu não encontrei aquele embaixador da África, senão eu ia estar apavorado. Fiquei pensando no desespero daquelas 75 pessoas que estiveram com ele. Um vírus que a gente não sabe nem o nome. A neurose entra dentro de nós justamente para nos limitar diante da vida. Pode observar. O neurótico, ele é sempre limitado. Ele deixa de fazer muitas coisas na vida por causa das neuroses que tem. O medo paralisa. O medo que já virou doença e por isso é neurose, já o impede de ter experiências fantásticas pela vida fora, porque ele está sempre preocupado com alguma coisa. A psicologia nos ensina que a neurose é um medo acentuado, é um medo que virou doença. Se nós estivéssemos com neurose de viajar, eu não vou não, pode acontecer um acidente comigo na estrada, meu avião pode cair, eu não vou lá não, Deus que me livre, tem que passar numa ponte, e se aquela ponte cai? Veja bem, que se você chegou aqui, é porque você faz experiências miúdas de fé. Você não coloca em questão o fato de que você vai dormir numa cama que não é a sua. Você não coloca em questão a possibilidade de um acidente. Não, você vem na experiência de fé. A fé é como se fosse uma experiência, é como se fosse uma realidade que nos retira a possibilidade do medo imperar sobre nós. Fé não combina com medo. A fé nos coloca na observância, claro. Eu tenho o bom senso de saber o que é perigoso, mas eu lido com aquilo que é perigoso sem medo. Por isso que São Paulo nos fala de maneira tão bonita, que a experiência cristã, ela consiste em você se revestir de tudo aquilo que fortalece o homem para a guerra. Calce os seus pés, para que você tenha a possibilidade de andar em lugares pedregosos, para que os espinhos da estrada não venham estragar os seus pés. Revista a sua cabeça de um capacete, para que se por acaso, abrindo espaço para os incidentes da vida, você não venha sofrer uma fatalidade porque estava descuidado. Revista-se da couraça, da justiça, amarre. Você sabe muito bem que essa palavra de Paulo, quando ele diz amarre nos seus rins a verdade, é porque os judeus carregavam amarrados na cintura pequenos trechos da Sagrada Escritura. O rim é o lugar que filtra tudo aquilo que a gente bebe, é o lugar que nos purifica. Por isso o significado bonito de amarrar ao órgão que nos purifica a palavra que vai realizar outras formas de purificação em nós. Quando Paulo nos diz que para nós enfrentarmos os perigos da vida, nós precisamos ter fé, ele vai contextualizar esta fé, nos mostrando que ela é concreta, e que a fé passa pela experiência do bom senso, a nos orientar numa conduta humana, satisfatória, honesta, de sermos homens e mulheres, que ao professarem a fé em Deus, nós também professamos a fé na experiência do cuidado humano. Revista-se de uma couraça que lhe proteja, é o convite de Paulo. Não esqueça de colocar os sapatos adequados para você fazer a aventura que você quer fazer. Não esqueça de proteger a sua cabeça se você vai viver uma experiência de perigo.
Veja como é bonito, gente. A fé é uma experiência humana que nos traz a experiência do bom senso. Acreditar em Deus não é viver absurdos, não. A experiência de crer em Deus nos remete diretamente à experiência de termos o cuidado com a experiência humana o tempo todo. É tão interessante você fazer a experiência da purificação pela palavra. A palavra pode bem-aventurar, ela bendiz. Uma palavra bendita tem o poder de nos purificar, de fazer jogar fora os nossos excessos. É quando você está diante de um texto bonito, diante de uma poesia, diante de uma música, e você tem aquela clara certeza e sensação de que aquela palavra está ocupando todos os espaços da sua alma, de forma que não há lugar para a amargura. Uma palavra bendita, uma palavra tocada pela leveza, pela inspiração poética, ela tem o poder de expulsar as maldições. Quantas palavras malditas entram nos nossos ouvidos? Quantas palavras imbecis, idiotas, arrogantes, tomam conta da nossa alma e nos preenchem com coisas ruins? E movido pela experiência de crer, você se reveste de tudo aquilo que tem que ser a força do cristão nos dias de hoje. Nós não estamos falando de uma religião sem compromissos, não. Nós estamos falando que a experiência de crer em Deus nos remete diretamente à responsabilidade humana de cuidar desta fé dentro de nós, a partir da experiência do bom senso. Quando você percebe que o jeito mais bonito que Deus tem de iluminar o mundo e de fazer esse mundo transformado e de mexer nas estruturas deste mundo é justamente quando ele ganha espaço na minha consciência, na sua consciência. E a sua ordem, a palavra que ordena o mundo, Deus ordenando o mundo a palavras, através da sua palavra que ordena também. Assim como um dia ele ordenou que se fizesse a luz, eu continuo sendo o lugar onde essa palavra repercute. Assim como São Paulo termina dizendo, pedindo essa oração, para que eu não me esqueça nunca, e que eu continue sendo o embaixador acorrentado desta palavra. Não no sentido de ser dela um escravo, não, dela eu sou prisioneiro no sentido positivo. Eu não sei dizer absolutamente nada se a palavra de Jesus não é a minha matriz. Se ela não funcionar dentro de mim como uma matriz que gera tudo o que eu acredito, que gera tudo o que falo, todos os meus valores provêm dessa palavra. Minha gente, o que eu acho interessante é que São Paulo, ao nos propor essa armadura, esse revestimento, é justamente para a gente suportar os sofrimentos do mundo. É para a gente dar conta desse dia a dia, desse cotidiano, que é igual para todos nós. Se tem uma coisa que cada vez mais eu estou convencido nessa vida, é da universalidade dos sofrimentos, das dores. A dor que dói em você, está doendo de alguma forma em alguém que está muito próximo. Basta a gente ter coragem de começar a contar. Os sofrimentos batem à nossa porta o tempo todo, as lutas precisam ser estabelecidas o tempo todo, porque nós somos limitados, a vida nos limita, somos limitados pela vida, nós limitamos a vida, a experiência do limite não pode ser retirado da condição humana. Mas e agora, o que eu faço? Revesti-vos da armadura. A palavra de Paulo é clara. Não há como você ir para o combate se você estiver despreparado. Nós vamos perder a guerra se a gente for sem preparo. Nós não conseguiremos sobreviver se nós não estivermos revestidos desta couraça, e a isso chamamos fé. Essa disposição que nos dá, essa disposição que nos move, que nos leva a enfrentar a vida, a não fazer dela um desafio que eu não quero enfrentar.
a estabelecer com ela um pacto o tempo todo. Eu não quero ser vítima da minha vida. Eu tenho que estar munido de todas as forças humanas, espirituais, psíquicas, emocionais. Eu tenho que buscar o meu aperfeiçoamento humano o tempo todo, senão eu não dou conta no momento da fragilidade, minha gente. É desse fortalecimento que Paulo nos alerta, é para isso que ele nos aconselha. Fortalecei-vos enquanto ser humano. Descobre naquilo que tu és. Descobre em todos os aspectos do teu ser o que ainda precisa ser aprimorado, o que precisa ser tocado, o que precisa ser modificado, para que no momento em que a vida lhe parecer insuportável, você tenha condições de reagir. É reação. Agora, se você vai para a batalha, se você vai para a luta, se você vai para a guerra, sem estar com os preparos da guerra, é provável que você morra nos primeiros 5 minutos de batalha. E nisso está o poder de tudo que é diabólico no mundo hoje. O poder de tudo que é diabólico, isso é, diabolos, aquilo que separa, aquilo que desagrega, aquilo que retira a inteireza. Tudo aquilo que nos quebra como pessoas, tudo aquilo que quebra, que não nos deixa atravessar, como nós dizíamos no início, as neuroses. Neuroses são processos diabólicos em nós, porque nos desintegram, nos retiram a possibilidade de vencer o combate. Quantas vezes nós fracassamos diante das dificuldades da vida, diante dos sofrimentos, justamente porque nos faltou fé. Mas isso precisa ser enraizado, concreto. Como é acreditar então, Padre? Ter fé é você reunir todos os instrumentais humanos para aquilo que é dom de Deus, isto é, a capacidade de crer nele. Assim como nós cremos no homem, assim como nós cremos naquele que fez o nosso café hoje. Este movimento natural de sermos positivos. Então, tudo isso que é instrumental humano, fortalecido a este dom de Deus, para que nós possamos permanecer de pé no momento daquela dificuldade. Nós podemos ser concretos. Olha para tudo que você experimentou neste ano. Quais foram as grandes batalhas que você enfrentou? Quantos sofrimentos foram vividos aqui, nas pessoas que estão aqui? Quanta dor veio visitar o nosso coração? E eu lhe pergunto, você venceu ou você perdeu? Ou eu atualizo ainda mais essa pergunta: você está vencendo ou você está perdendo? É muito natural que a postura do fraco, daquele que gosta de ser vítima, é atribuir todas as culpas dos fracassos e do não vencer a realidades exteriores. Eu não estou vencendo porque meu marido não me ajuda, eu não estou vencendo porque meu filho faz isso, eu não estou vencendo porque meu colega de trabalho não. Eu não estou aqui para pregar para o seu marido, para o seu colega de trabalho, para os seus filhos, eu estou aqui para pregar para você. O destino desta palavra hoje é o nosso coração. Soldado que é honesto, reconhece o porquê que perdeu a batalha a partir de si, não a partir dos companheiros que estão do lado. É o passo mais seguro para qualquer mudança dentro de nós. Deus não pode trabalhar em pessoas que se recusam a assumir as responsabilidades dos próprios fracassos e dos próprios erros. E você pode ter certeza absoluta, assim como é maravilhoso você estar diante de pessoas que reconhecem e que gritam hosana diante do altar, por tudo aquilo que foi de bom nessa vida,
É tão lindo e talvez ainda mais nobre aquele que consegue reconhecer: eu fracassei e por isso também grito hosana, porque na experiência do meu fracasso eu reconheço onde é que faltou a couraça, onde é que faltou o sapato de proteção, onde é que faltou o capacete da armadura, para que no próximo ano nós tenhamos condições de adentrar estas datas, esta nova oportunidade de sermos quem nós somos, fortalecidos pela análise que fizemos do ano que passou. Não é vergonha nenhuma fracassar, minha gente. Nós somos humanos. Não é vergonha nenhuma você esbarrar na sua incapacidade, nos seus limites. Vergonha é você fingir que não vê. Vergonha é você continuar arrastando os seus dias, sem a capacidade de voltar e de fazer uma leitura da sua vida a cada instante, a cada dia, a cada oportunidade, para que, na releitura de tudo isso, você possa ter a possibilidade de reescrever uma história diferente. Estamos vencendo ou estamos perdendo na vida? E diante dessa resposta, por mais dura que seja, a maturidade nos ensina que não se trata de buscar culpados, não, se trata de buscar a postura que possa modificar então se estou perdendo, ou então que possa nutrir e alimentar ainda mais se estou vencendo. Eu confesso para vocês, eu como padre, na minha experiência de conhecer os bastidores da humanidade, eu fico assustado com a falta de coragem que prevalece dentro do coração humano hoje. Fico assustado. A palavra profética, minha gente, a palavra profética é uma palavra amorosa. Ela é dura. Mas palavras amorosas geralmente não são palavras de bajulação. Eu nunca vi um ser humano ficar bom de verdade quando ele é bajulado desde o início da sua vida. Palavras de bajulação não modificam ninguém. Palavras de bajulação correm o risco de nos anestesiar, a ponto de nós não sermos capazes de olhar para os nossos próprios defeitos. O que é muito bajulado, no momento do sofrimento, geralmente cai e ele não se levanta mais, porque ele está acostumado a ser o bom, ele está acostumado a ser vangloriado. Por isso a palavra profética não é uma palavra de bajulação, ela é uma palavra que fere. E aí você entra na dimensão mais bonita do amor, amor que é amor, fere. Assim como na atividade física, a musculatura precisa sofrer microlesões para ela poder crescer. Aqueles velhos tudo torto, que não dá conta de ficar nem, parece um anzol. A minha mãe sente dor nas cadeiras, sente dor nos bancos, sente dor na mesa. E nós sabemos, as dores das costas, elas são frutos, sabe de quê? De falta de um exercício físico, se chama fortalecimento da lombar. Essa bobaginha aqui, ó. Isso aqui fortalece a lombar, quando feito no aparelho certo, de um jeito certo. Agora eu pergunto, é gostoso fazer? Não. O seu músculo sofre na hora que você está fazendo. Ele está sendo microlesado, isto é, ele sofre pequenas rupturas, e aí ele cicatriza mais forte. O ser humano que consegue fazer a experiência da disciplina física, sabe do que eu estou falando? Deus nos beneficia até os 40. Depois, meu amigo, segura que cai.
Mas sabe o que é bonito? Até os 40, Deus lhe dá a oportunidade de envelhecer bem. Aí você, eu acho que hoje não vai dar para ir não, eu tenho um churrasco aí, está difícil, mas segunda-feira eu começo. E você passa os 40 anos se justificando, e o seu músculo vai ficando quietinho, feliz, porque ele não está sendo exigido. Ele vai ficando quietinho, ele não vai reclamando, porque ele está todo tranquilo. Aí quando passa os 40, aí o negócio vai ficando. E você vai vendo que você é filho de Adão. E aí você começa a sofrer as consequências da sua falta de cuidado com a sua lombar. A pessoa fala, ela fica 15 minutos só assim, ó. Quando ela levanta, né? Ela é incapaz de dar uma palavra com alguém. Aí ela senta, parece um pepino emendado numa abobrinha. Ninguém nos escondeu que seria necessário a disciplina, ninguém nos ensinou, ninguém nos iludiu de que seria fácil, que nós nascemos de um jeito e morremos, não. O seu corpo, se não é disciplinado, se o seu corpo você não expõe ao sofrimento necessário, ele vai despencar antes da hora. E porque ele despenca antes da hora, o que mais sofre é as costas, porque nós não nascemos para ficar em pé. A gente ficou em pé de atrevido. Era para a gente estar igual assim. Você já imaginou que coisa feia, você de salto alto, precisando entrar numa festa desse jeito? Você não sabe o sofrimento que a nossa próstata tem, porque a gente faz xixi em pé. Os homens. Mulher só vai quando o banheiro é muito sujo, né? O nosso sofrimento. Outro dia estava ouvindo um médico nos explicar isso. Sabia disso? Que o fato de nós termos ficado de pé causa um sofrimento terrível para o nosso organismo. Claro, a gente se adaptou a isso. Mas a nossa próstata sofre dobrado. Mas ninguém tem vontade. Imagina se você pega, vendo seu filho fazendo xixi sentado. O que é isso, menino? As nossas costas são o primeiro lugar a sofrer as consequências da nossa indisciplina. São o primeiro lugar. Só que tem um detalhe, minha gente. A musculatura do corpo, ela é fortalecida na atividade física. E a atividade física, quando bem orientada, ela evita as dores da velhice. Vai ficar aquele velhinho empinado, bonitinho, saudável, porque ele substituiu a massa gorda pela massa magra na hora certa, enquanto o organismo agia a favor dele. Ele fez o que tinha que fazer na hora certa. Aí ele vai envelhecer melhor, ele vai envelhecer com mais qualidade. Mas o despreparo, esse que eu falo, onde é que nós malhamos a alma, o espírito, para que a gente dê conta da vida até mesmo antes dos 40? Quando a gente começa a passar pela experiência de verem despencar os nossos sonhos. Aquilo que eu esperava que seria, não foi. E agora? O que eu faço? Como é que eu reajo diante de uma vida que não deu certo? Como é que eu dou testemunho da minha fé no momento do meu sofrimento? Qual é o fruto que eu produzo no momento em que a vida não é do jeito que eu gostaria que fosse? Qual é o fruto que eu produzo no momento em que eu tenho que conviver com os meus limites, com os limites que estão próximos? O aprimoramento do ser. Não é possível a gente dar conta da vida se nós não estivermos com o nosso ser aprimorado, esse que você não enxerga, mas que está aí dando motivos ou não para você ser quem você é. E é neste momento que eu quero ler um texto que caiu ontem casualmente nas minhas mãos.
que se chama ostra feliz não faz pérola. Ostras são moluscos, animais sem esqueleto, macias, que representam as delícias das gastronomias. Podem ser comidas cruas, com pingos de limão, com arroz, paella, sopas. Sem defesas, são animais mansos. Seria uma presa fácil dos predadores. Para que isso não acontecesse, a sua sabedoria as ensinou a fazer casas, conchas duras dentro das quais vivem. Pois havia no fundo do mar uma colônia de ostras, muitas ostras. Eram ostras felizes. Sabia-se que eram ostras felizes porque de dentro de suas conchas saía uma delicada melodia, música aquática, como se fosse um canto gregoriano, todas cantando a mesma música, com uma exceção, de uma ostra solitária que fazia um solo solitário. Diferente da alegre música aquática, ela cantava um canto muito triste. As ostras felizes se riam dela e diziam: ela não sai da sua depressão. Mas não era depressão, era dor. Pois um grão de areia havia entrado dentro de sua carne e doía. E ela não tinha jeito de se livrar dele, do grão de areia. Mas era possível livrar-se da dor. Veja bem, ela não podia se livrar do grão de areia que havia invadido a sua carne, a sua casa, mas ela podia se livrar da dor. O seu corpo sabia que para se livrar da dor que o grão de areia lhe provocava, em virtude de suas asperezas, arestas e pontas, bastava envolvê-lo com uma substância lisa, brilhante e redonda. Assim, enquanto cantava seu canto triste, o seu corpo fazia o trabalho por causa da dor que o grão de areia lhe causava. Um dia, passou por ali um pescador com seu barco, lançou a rede e toda a colônia de ostras, inclusive a sofredora, foi pescada. O pescador se alegrou, levou-as para sua casa e sua mulher fez uma deliciosa sopa de ostras. Deliciando-se com as ostras, de repente, seus dentes bateram num objeto duro que estava dentro de uma delas. Ele o tomou nos dedos e sorriu de felicidade. Era uma pérola linda. Apenas a ostra sofredora fizera uma pérola. Ele a tomou e a deu-a de presente para sua esposa. Isso é verdade para as ostras. E é verdade também para os seres humanos. No seu ensaio sobre o nascimento da tragédia grega a partir do espírito da música, Nietzsche observou que os gregos, por oposição aos cristãos, levavam a tragédia a sério. Tragédia era tragédia. Não existia para eles, como existia para os cristãos, um céu onde a tragédia seria transformada em comédia. Ele se perguntou então das razões por que os gregos, sendo dominados por esse sentimento trágico da vida, não sucumbiram ao pessimismo. A resposta que encontrou foi a mesma da ostra que faz uma pérola. Eles não se entregaram ao pessimismo porque foram capazes de transformar a tragédia em beleza. A beleza não elimina a tragédia, mas a torna suportável. A felicidade é um dom que deve ser simplesmente gozado. Ela se basta, mas ela não cria, não produz pérolas. São os que sofrem que produzem a beleza para parar de sofrer. Esses são os artistas. Beethoven. Como é possível que um homem completamente surdo, no fim da vida, tenha produzido uma obra que canta a alegria? Van Gogh, Cecília Meirelles, Padre Léo. E tantos homens e mulheres que precisaram, no momento em que o grão de areia invadiu a sua casa, para suportar as arestas do intruso, começou a cantar uma música
embora triste, mas bonita. Bonita. Quando no momento em que a dor e a dificuldade veio bater a porta, nós a encontramos de um jeito nobre, diferente. Esse cristianismo que nos evita a tragédia para nos prometer uma comédia futura, eu não quero, porque isso não é humano. A mim não interessa uma religião que venha me entorpecer a alma e me fazer esquecer as dificuldades e as belezas da vida para me projetar numa esperança futura de céu. O cristianismo começa na rocha. O cristianismo começa no Calvário. O Natal que nós vamos celebrar é uma cena trágica. Está revestida de beleza, mas é trágica. É um menino que não tem onde morar, é uma criança que nasce no meio dos animais, porque não foi recebido pelos lugares da cidade. É dor, minha gente. Deus entra no mundo pela força da dor. Deus se despede do mundo pela força da dor. E se nós temos a honra de dizer que nosso Deus é rei, nunca te esqueças que o teu rei é coroado de espinhos. E que nós só poderemos reconhecer a glória e esta beleza da tristeza, se nós descobrirmos esse revestimento de alma, que nos transforma, que nos assemelha aos artistas, com sua capacidade maravilhosa, de revestir o cotidiano, aquilo que é o absolutamente normal de todo dia, de uma beleza nobre. Nunca choveu maná no quintal da minha casa. Eu tenho certeza que nunca choveu maná no quintal da sua casa, e mesmo assim nós temos fé. Deus mora o tempo todo e faz questão de estabelecer a sua tenda nos calvários da humanidade, e é lá que nós precisamos descobrir, é lá que nós precisamos abrir os olhos para ver que a sarça, a mesma que ardeu diante dos olhos de Moisés, continua ardendo diante dos nossos olhos hoje. E a cena não é tão bonita quanto nos parece. Religião, se não é para nos ensinar a enfrentar as tragédias da vida, ela não serve para nada, ela nos aliena e ela nos coloca numa projeção futura, de um futuro que não chega, que não acontece, de uma realidade etérea que não se adapta, que não se aproxima de nada do que é nosso. Corta o seu dedo e sinta que o milagre de Deus é realizado em você, numa carne que cicatriza-se aos poucos, mas é aos poucos. Deus não fere a ordem humana. Se cortou, terá que passar pelo processo da cicatrização. É humano. A graça de Deus nos reveste, minha gente, para que nós tenhamos a sensibilidade do artista. Por que você acha que Jesus era tão fascinante? Por que você acha que as multidões corriam atrás de Jesus e queriam ficar perto dele e queriam ouvi-lo? Porque Jesus era um especialista em revestir a tragédia de beleza. Ele não permitia que o pessimismo, a leitura mais fácil diante da tragédia, é a leitura pessimista. Ser pessimista não dá trabalho nenhum, porque o pessimismo não nos move para a gente encontrar motivos para continuar. O pessimismo nos faz arriar, assim como a gente arria diante da necessidade de fortalecer os músculos das costas. O pessimismo é a resposta mais simples que nós podemos, simplória, que nós podemos dar aos problemas da vida. E atrelada ao pessimismo, a experiência do ódio. Quando você odeia, você não tem trabalho nenhum. Não requer aperfeiçoamento humano odiar, porque o ódio é uma resposta natural, diferente do amor. O amor fere,
O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Camões tinha razão. Agora, quer entender os versos de Camões? Demora, porque eles são aparentemente contraditórios. É dor, mas ela desatina sem doer. Não é discurso lógico. Discurso lógico é o pessimista. O discurso pessimista, ele é absolutamente lógico. E ele convence. O discurso da fé passa o tempo todo pela sugestão. Eu, quando dava aula na faculdade, eu dizia isso. Fé é uma espécie de intuição. É como eu ter que dar explicações do porquê que eu amo você. A pergunta mais idiota que nós podemos fazer é esta: você me ama? Aí o outro idiota responde: eu amo. Aí o idiota, movido por uma idiotice ainda maior: por quê? E o idiota, movido pela idiotice maior do idiota que pergunta novamente, responde: não sei, porque se eu soubesse talvez não amaria. A gente ama sobretudo no momento em que nós não sabemos por que amamos. Acreditar é a mesma coisa, minha gente. Que pergunta idiota é essa? Por que você acredita em Deus? Eu não sei dizer por que eu acredito em Deus, não. O que eu sei é que no momento em que eu mais me sinto frágil, no momento da invasão da areia na minha casa, no momento da luta em que eu preciso estabelecer, eu creio, mas não sei por que creio. Alguma coisa dentro de mim me joga para fora de mim mesmo. E eu não aceito o pessimismo do momento, eu não aceito o pessimismo dos idiotas que estão de plantão. Eu creio porque no momento da dor Deus me segura. Deus me segura a partir da minha mente, do meu bom senso, da minha crença. Deus me segura a partir do amor que eu amo. Deus me segura a partir do perdão que eu perdoo. Não queira me pedir as razões da minha fé, porque eu não sei dar. O que eu sei é que eu creio, e isto resolve o conflito, da mesma forma como Chicó responde diante de João Grilo, personagens de Ariano Suassuna. Quando João Grilo insiste em saber como foi que aconteceu tudo isso, Chicó. Como foi que você pôde subir num rio em cima de um peixe como se ele fosse um cavalo? E Chicó responde cheio de fé: não sei, só sei que foi assim. Foi assim. Eu olho daqui para Roseli Barca. A Roseli perdeu os 2 filhos num acidente trágico. Essa mulher não tem razões para estar aqui, não. Humanamente, não há. Você voltaria os seus olhos para o céu e gritaria hosana com os 2 únicos filhos que você tem sepultados? Não creio. Mas ela está aqui. O que faz essa mulher sair da cidade dela e vir até aqui? Não queira saber através dos motivos humanos, porque é bem provável que a gente vai ser pessimista na explicação de tudo isso. É uma dor que nós precisamos, sabe fazer o quê? Tira os sapatos dos teus pés, porque esse solo é santo.
tira as sandálias dos teus pés. Minha gente, se você souber tudo o que se passa nos corações que estão do seu lado, se você pudesse ouvir um pouquinho do que esses que você não sabe o nome têm a lhe dizer, você vai descobrir o que foi que eles revestiram, a dor que visitou a casa deles, o sofrimento que invadiu. A Roseli está aqui porque ela quer ser aquela ostra, aqui mesmo no momento do canto triste, está a produzir uma pérola. Está produzindo pérola. Olha para tudo aquilo que você enfrenta hoje, nesta lógica. Revista-se da couraça, da justiça, da verdade, revista-se dos poderes do céu, revista dos poderes de Deus, revista-se dos poderes do bom senso, da visão aprimorada, e entre este novo ano assim, permitindo que Deus faça pérola em você, na sua luta, na sua dificuldade. É dia de celebrar a vitória. O poeta Manuel Bandeira escreveu um poema fascinante, em que ele diz: vou-me embora para Passárgada. Já ouviu isso? Lá eu sou amigo do rei, terei a mulher que eu quiser, na cama que eu escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Onde é Passárgada? Olhe nos mapas. Descubra onde é que está a cidade que Manuel Bandeira deseja chegar tanto. Descubra qual é a fuga que o poeta está querendo. E você só vai entender os motivos do poema ao saber o contexto histórico que o poeta enfrentava no momento em que escreveu. Tuberculoso, numa época em que os tuberculosos tinham que ficar isolados, morriam de tuberculose, era a doença dos poetas. Passárgada é o lugar imaginado, é o lugar da fuga, mas nós não precisamos da Passárgada. Eu não vou me embora para lugar nenhum, eu vou enfrentar o que hoje está diante de mim, que precisa ser vivido e experimentado. O Cristo nos motiva a enfrentar. Engraçado, os pessimistas, os que legitimam os poderes diabólicos no mundo, eles olham para nós no momento do sofrimento e falam assim: fica assim não, bem, vamos tomar uma cervejinha para a gente esquecer. Vou comprar ali uma cervejinha, tá? Vamos fumar um cigarro, vamos fumar uma maconha. Quantas vezes você escutou isso? A Passárgada. Vamos fugir para algum lugar? Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir. Onde quer que você vá, que você me carregue. Pronto. Ou então, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é a vida que vai me levar, não. Sou eu que vou levar a vida, porque sou eu que administro tudo isso. Não é possível ser feliz, ser homem de valores nos dias de hoje. Ou você toma a administração da sua vida nas mãos e começa a olhar para tudo aquilo que está acontecendo e reage de maneira madura diante de tudo isso, ou daqui a pouco você se transforma num verme.
vegetativo, pessimista, incapaz de fazer qualquer que seja a transformação, incapaz de alterar qualquer coisa no processo do mundo. Minha gente, as pessoas que verdadeiramente transformam o mundo, as pessoas que verdadeiramente fazem diferença na sociedade, são aquelas que produzem as pérolas no momento da dor e da dificuldade, a começar pelos escritores, a começar pelos artistas. A arte só está verdadeiramente qualificada à medida em que o autor conseguiu traduzir os sentimentos do mundo e fez deles uma vitrine que nós queremos nos aproximar. É uma vitrine que nós queremos ver de perto. Mas é triste, padre, mas é belo. Ali houve uma experiência de superação. A gente se aproxima, tira o sapato e fala: este território é santo, este livro é santo, este poema é santo, esta música é santa, porque ela é uma tradução da superação que é possível e que nos é oferecida. Sabe o que está faltando para nós, minha gente? É a gente se recordar do que a gente é capaz. Nós estamos esquecidos demais. Nós estamos esquecidos do poder de Deus em nós. Homem e mulher que verdadeiramente está na perspectiva, homem e mulher que está verdadeiramente vivendo essa luta, que está verdadeiramente comprometido, o ser humano que está verdadeiramente comprometido com o reino dos céus, com uma religião que lhe coloca na experiência de fé, de bom senso, de luta, de acolhimento da graça. É homem e mulher que não aceita a palavra: eu não dou conta. Eu quero. Nós não temos o direito de dizer que a gente não dá conta, se a gente não tiver tentado e ido até o final dos nossos limites. Se não, conversa fiada, justificativa simples. Chega de justificar as nossas incompetências, de colocar a culpa no pobre do diabo. Padre, eu não queria fazer não, mas o diabo foi tão forte. Eu nunca vi um litro de uísque correndo atrás de ninguém. Eu nunca vi um maço de cigarro batendo na porta de ninguém. Me fume. Somos nós que saímos do nosso lugar desprotegidos. Vamos desprotegidos. Nós não munimos de forças e a gente sai por aí. E aí o pessimismo toma conta de nós, a fraqueza toma conta de nós, e nós vamos perdendo, nós vamos nos esquecendo quem somos. Esse Hosana, já que a gente veio para comemorar, nós temos que estar aqui hoje com esta consciência. Eu quero me recordar quem eu sou, e Deus me fez um vencedor. Dá um Mi menor. Somos eleitos, minha gente. Olha a palavra de São Paulo. É eleição. Deus não lhe fez um ser humano qualquer, não. Ele caprichou. Agora, se você morre sem ter chegado ao que você é, o problema é seu, não é do diabo nem dele. É falta de competência de ir buscar o que Deus lhe deu. Chega de lamentar, chega de ficar dizendo não posso, não quero, não dou conta. Deus tem projetos maravilhosos para você, mas você precisa querer. Gritar Hosana no dia de hoje é fazer como Roseli Barca, é sair do miolo de sua dor e vir aqui produzir a pérola.
eu quero produzir essa pérola. Não importa qual tem sido a grande dificuldade que eu enfrentei neste ano, e quais serão as grandes dificuldades que eu enfrentarei no ano que vem, eu quero produzir essa pérola. Eu quero ficar de pé, como diz a palavra, que me ordena, que me diz: fique de pé e celebre essa vitória, porque é para isso que você veio aqui. Vê quem te elegeu, te ungiu e consagrou. Não temas, nos lábios santos teu nome ressoou. Não te chamou como um servo qualquer, mas com carinho um filho seu. Te capacitou, toda a força te deu, amparou e acolheu. Ergue-te, pois Deus te fez um bem. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção sua vida. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção sua vida. Tua vida. Vê que o tentador só procura te enganar. Temas. Vamos lá. Certo que tens 1000 motivos, enfim, para tudo abandonar. Abraça o que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar. Ergue-te, pois Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção sua vida. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção sua vida. Sua vida. Agora olha quem está do seu lado. Faz um sinal da cruz nela, na testa, e diga: ergue-te, pois Deus te fez um vencedor. Produza a tua pérola. Não permita que o sofrimento te abata. Não permita que o sofrimento te destrua. Redescobre a fé em Deus. Redescobre a fé no teu Salvador. Grita vitória. Como é canção nova. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está.